Eric Hobsbawm. 8. A Era do Capital. 7º capítulo. Perdedores. Uma imitação dos costumes europeus, incluindo a perigosa arte de emprestar, tem sido ultimamente modificada. Mas, nas mãos dos dirigentes orientais, a civilização do Oeste não frutifica. E ao invés de restaurar um estado vacilante, parece ameaçá-lo com uma mais rápida ruína. Sir Terence Mai, 1877. O mundo de Deus não dá autoridade para a moderna ternura pela vida humana, e necessário que em todas as terras do leste se estabeleça medo e terror ao governo. Então, e apenas então, seus benefícios serão apreciados. J. W. Cair, 1870. 1. Na luta pela existência que forneceu a metáfora básica do pensamento econômico, político, social e biológico do mundo burguês, somente os mais capazes sobreviveriam, sendo sua capacitação comprovada não apenas pela sobrevivência, mas também pela dominação. A maior parte da população mundial tornou-se vítima daqueles cuja superioridade econômica, tecnológica e consequentemente militar era inquestionável e parecia indestrutível. As economias e estados da Europa Central e do Norte, e os países estabelecidos alhures por seus imigrantes, especialmente os Estados Unidos. Com as 3 exceções mais importantes da Índia, Indonésia e partes da África do Norte, poucos deles se tornaram ou foram colônias formais em nosso período de estudo. Podemos deixar de lado as áreas de colonização anglo-saxônica como a Austrália, Nova Zelândia e Canadá que, embora não sendo formalmente independentes, eram tratados de forma claramente diversa das áreas habitadas por nativos, um termo em si neutro, mas que adquiria uma forte conotação de inferioridade. Estas exceções não eram negligenciáveis. A Índia sozinha possuía 14% da população mundial em 1871. Mesmo assim, a independência política do resto contava pouco. Economicamente estavam à mercê do capitalismo desde que estivessem a seu alcance. De um ponto de vista militar, sua inferioridade era evidente. O barco de guerra e a força expedicionária pareciam ser todo-poderosos. Na realidade, não eram tão decisivos assim quando, por exemplo, europeus ameaçavam governos fracos ou tradicionais. Estes povos tinham muito daquilo que os administradores ingleses gostavam de chamar, não sem admiração, de raça militar, sendo capazes de derrotar forças europeias em batalhas terrestres, embora nunca no mar. Os turcos tinham uma merecida reputação de soldados, e de fato a habilidade destes últimos em derrotar e massacrar não apenas os rebeldes ao sultão, mas para enfrentar o mais perigoso dos adversários, o exército russo, preservou o Império Otomano face às rivalidades entre as potências europeias, e pelo menos atrasou sua desintegração. Os soldados britânicos tratavam os Sikhs na Índia e os Zulus na África, assim como os franceses aos berberes do norte da África com respeito considerável. Mais uma vez a experiência mostrava que as forças expedicionárias eram severamente perturbadas pela irregular guerra de guerrilhas, especialmente em áreas montanhosas, onde faltava aos estrangeiros apoio local. Os russos lutaram por décadas contra este tipo de resistência no Cáucaso, e os ingleses desistiram da tentativa de controlar o Afeganistão diretamente, contentando-se em supervisionar a fronteira norte com a Índia. Por último, a ocupação permanente de extensos países por uma pequena minoria de conquistadores estrangeiros era muito difícil e cara e, dada a capacidade dos países desenvolvidos em impor sua vontade e interesse sem precisar da presença físico-militar, a tentativa não parecia ser compensadora. E ninguém acreditava que pudesse ser feita, mesmo que necessário. A maior parte do mundo não estava, portanto, numa posição de determinar seu próprio destino. Poderia, na melhor das hipóteses, reagir às forças externas que pressionavam com vigor cada vez maior. Este mundo de vítimas consistia em 4 setores mais importantes. Primeiro, havia os impérios não europeus sobreviventes ou grandes reinos independentes do mundo islâmico e da Ásia. O Império Otomano, Pérsia, China, Japão e uns outros menores como o Marrocos, Burma, Sião e Vietnã.
Os maiores dentre estes sobreviveram, embora, com a exceção do Japão, que será considerado separadamente, ver capítulo 8 mais adiante, minados de forma crescente pelas novas forças do capitalismo do século XIX. Os menores foram ocupados pelo final de nosso período, com a exceção do Sião, que sobreviveu como um estado tampão entre zonas de influência inglesa e francesa. Segundo, havia as antigas colônias da Espanha e Portugal nas Américas, agora estados nominalmente independentes. Em terceiro lugar, havia a África ao sul do Saara, sobre o que não há muito o que dizer, pois não atraía a atenção neste período. Finalmente, havia as vítimas já formalmente colonizadas ou ocupadas, sobretudo na Ásia. Todos enfrentavam o problema fundamental de qual seria a atitude diante de uma conquista formal ou informal pelo Oeste. Que os brancos eram demasiado fortes para serem meramente rejeitados, isso era evidente. Os índios maias das selvas do Yucatán puderam expulsá-los em 1847, retornando ao antigo modo de vida como resultado da guerra racial, até que, no século XX, o sisal e a goma de mascar os trouxeram de volta à órbita da civilização ocidental. Mas o caso deles era excepcional, pois o Yucatán era isolado, o poder branco mais próximo era fraco, México, e os ingleses, dos quais uma colônia era fronteiriça aos maias, não os desencorajaram. Mas para a maioria dos povos politicamente organizados do mundo não capitalista, a dúvida não era se o mundo da civilização branca podia ser evitado, mas como seria a reação a seu impacto, copiá-lo, resistir à sua influência ou uma combinação de ambos. Dos setores dependentes do mundo, 2 já haviam sofrido compulsoriamente a ocidentalização pela dominação europeia, ou estavam em pleno processo: as antigas colônias das Américas e as atuais nas diversas partes do mundo. A América Latina tinha emergido do status colonial espanhol e português como um agregado de estados tecnicamente soberanos, nos quais instituições e leis liberais de classe média do tipo conhecido do século XIX, inglês e francês, foram impostas por sobre a herança institucional portuguesa e espanhola do passado, sobretudo um colorido catolicismo romano passional e profundamente enraizado, característico da população local, que era índia, mixada e em grande parte africana na zona do Caribe, assim como na costa do Brasil. O imperialismo do mundo capitalista não iria fazer uma tentativa sistemática para evangelizar suas vítimas. Estes eram países agrícolas e virtualmente inacessíveis para um remoto mercado mundial, na medida em que estivessem fora do alcance de rios, portos ou mulas. Deixando de lado a área de plantações escravas e as tribos do interior inacessível ou das remotas fronteiras do extremo norte e sul, estes países eram habitados principalmente por camponeses em comunidades autônomas em relação direta de servitude com os proprietários de vastas áreas de terra, ou mais raramente independentes. Estes países eram dominados pela riqueza de grandes proprietários de terras, cuja posição tinha sido notavelmente reforçada pela abolição do colonialismo espanhol. Eram também dominados pelos homens armados que os senhores da terra podiam mobilizar. Estes formavam a base dos caudilhos que, à frente de seus exércitos, tornaram-se tão familiares no cenário político latino-americano. Basicamente, os países do continente eram quase todos oligarquias. Na prática, isto significava que o poder nacional e os estados nacionais eram fracos, salvo se uma república fosse muito pequena ou um ditador suficientemente feroz para instilar, pelo menos, terror temporário nos mais remotos cidadãos. Estes países estavam em contato com a economia mundial através dos estrangeiros, que dominavam a importação e exportação, assim como o transporte, com a exceção do Chile, que tinha uma florescente frota própria. Em nosso período, estes estrangeiros eram principalmente os ingleses, embora alguns franceses e americanos pudessem também ser percebidos. A sorte dos governos dependia da percentagem que levavam sobre este tráfico exterior e do sucesso em aumentar empréstimos, mais uma vez sobretudo dos ingleses. As primeiras décadas depois da independência viram regressão econômica e demográfica em muitas áreas, com exceções notáveis como o Brasil, que havia se separado pacificamente de Portugal sob um imperador local, evitando assim conflitos e guerra civil, e o Chile, isolado na sua faixa temperada pelo Pacífico.
As reformas liberais, instituídas pelos novos regimes, a maior acumulação de repúblicas no mundo, têm, como ainda até hoje, pouca importância prática. Em alguns estados maiores, e consequentemente mais importantes, como a Argentina do ditador Rosas, 1835-52, dominavam oligarcas educados no país, olhando para dentro e hostis a inovações. A impressionante expansão mundial do capitalismo no nosso período iria mudar tudo isso. Em primeiro lugar, ao norte do Istmo do Panamá viria a ocorrer uma intervenção por parte dos países desenvolvidos, bem maior e mais direta desde os tempos de Espanha e Portugal. México, a vítima maior, perdeu vários territórios para os Estados Unidos como resultado da agressão americana de 1847. Em segundo lugar, na Europa, e em medida menor os Estados Unidos, descobriram mercadorias valiosas para importar da grande região subdesenvolvida, guano do Peru, tabaco de Cuba e de outras áreas, algodão do Brasil e de outros lugares, especialmente durante a Guerra Civil Americana, café, depois de 1840 sobretudo do Brasil, nitratos do Peru etc. Vários destes eram produtos de boom temporário, passíveis de declínio tão rápido quanto a ascensão. A era do guano no Peru tinha começado antes de 1848 e não sobreviveu à década de 1870. Somente após esta década, a América Latina desenvolveu produtos relativamente estáveis de exportação, que iriam durar como tal até as décadas intermediárias de nosso século atual, ou mesmo até hoje. O investimento de capital estrangeiro começava a desenvolver a infraestrutura do continente, estradas de ferro, instalações portuárias, utilidades públicas. Mesmo a imigração europeia aumentou substancialmente, na maior parte em Cuba, Brasil e sobretudo nas áreas temperadas do estuário do Rio da Prata. Aproximadamente 250 mil europeus instalaram-se no Brasil entre 1855 e 1874, enquanto que mais de 800 mil foram para a Argentina e Uruguai no mesmo período. Este desenvolvimento fortaleceu as mãos da minoria de latino-americanos devotados à modernização do continente, tão pobre quanto rico em potencialidade e recursos. Um mendigo sentado em cima de ouro, como um viajante italiano descreveu o Peru. Os estrangeiros, mesmo quando ameaçadores como no México, eram um perigo menor comparado ao formidável componente de inércia nativa, representado pela soma de um campesinato tradicionalista, senhores da terra antiquados e sem visão e, sobretudo, a igreja. Ou melhor, se estas características não fossem superadas em primeiro lugar, as chances de reagir aos estrangeiros seriam poucas. E elas não poderiam ser superadas por simples modernização ou europeização como se pretendia. As ideologias do progresso que envolviam latino-americanos cultos não eram apenas aquelas do liberalismo dos franco-maçons ou bentamitas iluminados, que tinham sido tão populares no movimento de independência. Na década de 1840, várias formas de socialismo utópico tinham capturado intelectuais, prometendo não apenas perfeição social, mas desenvolvimento econômico, e de 1870 em diante o positivismo de Augusto Comte penetrou profundamente no Brasil, cujo lema nacional ainda é o kantiano ordem e progresso, e no México, em escala menor. Portanto, o liberalismo clássico ainda prevalecia. A combinação da Revolução de 1848 com a expansão capitalista mundial deu aos liberais sua chance. Eles trouxeram a destruição real da antiga ordem legal colonial. As duas reformas mais significativas foram a liquidação sistemática de qualquer propriedade da terra que não fosse propriedade privada e, sobretudo, um feroz anticlericalismo, que chegou a abolir os privilégios de propriedade da Igreja. Os extremos deste anticlericalismo foram atingidos no México sob o presidente Benito Juárez, 1806-72, onde a Igreja e o Estado foram separados, dízimos abolidos, padres forçados a prestar um juramento de lealdade, funcionários públicos proibidos de assistir serviços religiosos e as terras eclesiásticas vendidas. Entretanto, outros países foram apenas um pouco menos militantes.
A tentativa de transformar a sociedade via modernização institucional imposta através do poder político fracassou, essencialmente porque não tinha o suporte de uma independência econômica. Os liberais eram uma elite educada e urbana num continente rural, e na medida em que tivessem um genuíno poder político, ele repousava em generais não muito fiéis e em clãs de proprietários de terras que, por razões que tinham apenas uma remota conexão com John Stuart Mill ou Darwin, escolheram a filiação daquele lado. Do ponto de vista social e econômico, muito pouco havia mudado na América Latina até a década de 1870, exceto que o poder dos senhores da terra tinha aumentado e o dos camponeses enfraquecido. E na medida em que tinha se transformado sob o impacto do mercado mundial, o resultado era subordinar a velha economia à demanda do comércio importação-exportação, operado através de uns poucos grandes portos ou capitais e controlado por estrangeiros. A única exceção de importância eram as terras do Rio da Prata, onde a maciça imigração europeia iria produzir uma população inteiramente nova, com uma estrutura social inteiramente não tradicional. A América Latina, neste período sob estudo, tomou o caminho da ocidentalização na sua forma burguesa liberal com grande zelo, e ocasionalmente grande brutalidade, de uma forma mais virtual que qualquer outro país no mundo, com a exceção do Japão, mas os resultados foram desapontadores. Deixando de lado as áreas habitadas por, normalmente recentes, colonos europeus e sem uma grande população nativa, Austrália, Canadá, os impérios coloniais das potências europeias consistiam em umas poucas regiões onde uma maioria ou minoria de colonos brancos coexistia com uma população indígena de razoável importância, África do Sul, Argélia, Nova Zelândia, e um grande número de regiões sem uma população europeia significativa ou permanente. Colônias do colono branco viriam criar mais tarde o mais intratável problema de colonialismo, embora em nosso período de estudo não tivessem grande importância internacional. De qualquer forma, o problema das populações nativas era o de como resistir ao avanço dos colonos brancos e, embora os Zulus, os Maori e os Berberes fossem bem fornidos em armas, eles não conseguiam mais do que sucesso locais. As colônias de população indígena mais sólida levantaram problemas mais sérios, já que a escassez de brancos fez com que fosse essencial usar nativos em grande número para administrar, assim como utilizar as instituições existentes para esta administração, pelo menos ao nível local. Em outras palavras, os colonizadores estavam diante do problema de criar um corpo de nativos assimilados para tomar o lugar do homem branco e também de depender das instituições tradicionais dos países, geralmente longe de atender a seus interesses. Por outro lado, os povos indígenas confrontavam o desafio da ocidentalização como algo muito mais complexo do que mera resistência. 2. A Índia, de longe a maior colônia, ilustra as complexidades e paradoxos desta situação. A mera existência de dominação estrangeira em si mesma não colocava maiores problemas aqui, já que vastas regiões do subcontinente tinham sido, no curso de sua história, conquistadas e reconquistadas por vários tipos de estrangeiros, a maioria da Ásia Central, cuja legitimidade havia sido suficientemente estabelecida pelo poder efetivo. Que os dominadores atuais tivessem pele mais clara que os afegãos e uma linguagem administrativa um pouco mais incompreensível que o persa clássico, não chegou a levantar maiores problemas. Que eles não procurassem conversões para sua religião peculiar com zelo excessivo, para a tristeza dos missionários, era uma conquista política. Entretanto, as mudanças que eles provocaram, deliberadamente ou em consequência de sua curiosa ideologia e atividade econômica sem precedentes, eram mais profundas e perturbadoras que qualquer outra coisa que tivesse atravessado o passo de Queber. Eles eram simultaneamente revolucionários e limitados. Os ingleses esforçaram-se para inserir um processo de ocidentalização, em alguns casos mesmo de assimilação, não apenas porque práticas locais como a cremação de viúvas, Suttee, ultrajava realmente muito deles, mas sobretudo por causa das necessidades mesmas da administração e da economia. Ambas destruíam a estrutura social e econômica existentes, mesmo quando tal não era a intenção. Portanto, após
longos debates. T.B. Macaulay, 1859, e sua famosa Minuta, 1835, estabeleceu um sistema de educação puramente inglês para os poucos indianos nos quais o British Raj tinha interesse oficial, ou seja, os administradores subalternos. Uma pequena elite anglicizada emergiu, às vezes tão distante das massas indianas a ponto de perder fluência em sua própria língua vernacular ou de anglicizar os próprios nomes, embora nenhum mais assimilado dos indianos viesse a ser tratado como inglês pelos ingleses. Por outro lado, os ingleses recusaram-se ou fracassaram na tentativa de ocidentalização porque, em primeiro lugar, os indianos eram enfim um povo dominado, cuja função não era a de competir com o capitalismo inglês, e em segundo lugar por causa dos riscos políticos da excessiva interferência em práticas populares, e também pela notável discrepância entre o número de ingleses e os aproximadamente 190 milhões de indianos, 1871, tão grande a ponto de parecer insuperável, pelo menos por parte do pequeno número de administradores ingleses. A literatura extremamente capaz produzida pelos homens que dominaram ou tiveram experiência com a Índia no século XIX, e que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento de disciplinas como a sociologia, antropologia social e história comparativa, ver capítulo 14 mais adiante, faz parte de uma série de variações em torno do tema da incompatibilidade numérica e da impotência. A ocidentalização viria eventualmente produzir a liderança, as ideologias e os programas da luta de libertação indiana, cujos líderes culturais e políticos surgiriam dos flancos daqueles que haviam colaborado com os ingleses, beneficiado-se desta dominação na qualidade de uma burguesia compradora ou, em outras palavras, iniciando sua modernização pela imitação do Oeste. Isso produziu o início de uma classe de industrialistas locais, cujos interesses viriam produzir conflitos com a política econômica metropolitana. É necessário ressaltar que, neste período, a elite ocidentalizada via nos britânicos um modelo e a abertura de novas possibilidades. O nacionalista anônimo Mukherjee's Magazine, Calcutá 1873, era ainda uma figura isolada quando escreveu, maravilhados pelo brilho artificial em torno deles. Os nativos aceitavam os pontos de vista de seus superiores, e, neles, depositavam sua fé como se fossem um Veda comercial. Mas, dia após dia a luz da inteligência limpa-lhes o fogo de suas mentes. Na medida em que havia resistência aos britânicos enquanto britânicos, ela vinha dos tradicionalistas e era mesmo muda, com uma importante exceção, numa época em que, como um nacionalista B.G. Tilak mais tarde lembraria, o povo estava primeiramente maravilhado pela disciplina dos britânicos. Estradas de ferro, telégrafo, estradas, escolas impressionavam o povo. Distúrbios haviam cessado e o povo podia aproveitar a calma e a paz. O povo começou a dizer que mesmo um cego podia viajar em segurança de Benares a Rameshwar com ouro amarrado numa vara. A importante exceção foi o Grande Levante de 1857-58 no norte da planície indiana, conhecido na tradição histórica inglesa como um motim indiano, um ponto crucial na história da administração britânica, que tem sido apontado retrospectivamente como um prelúdio ao movimento nacional indiano. Era o último sinal de reação do norte da Índia contra a imposição do domínio inglês direto, e finalmente fez ruir a velha East India Company. Este curioso sobrevivente do colonialismo de empresa privada, absorvido de forma crescente no aparato de Estado inglês, vinha finalmente ser substituído definitivamente por ele. A política de anexação sistemática de territórios indianos meramente dependentes, associada ao regime do vice-rei Lord Dalhousie, 1847-56, e especialmente a anexação em 1856 do Reino de Ur, última relíquia do Império Mughal, terminou por provocar a explosão. A rapidez e a falta de tato das mudanças impostas, ou entendidas pelos nativos como iminentes, precipitaram-na. O pretexto foi a introdução de cartuchos de graxa, que os soldados do exército bengalês viam como uma deliberada provocação de sua sensibilidade religiosa. O estabelecimento de missionários era um dos principais motivos da fúria popular.
Embora o levante tenha começado como um motim do exército bengalês, os de Bombaim e Madras permaneceram quietos. Transformou-se numa insurreição popular de maior importância na planície do norte, sob a liderança dos nobres e príncipes tradicionais, na tentativa de restaurar o Império Mughal. As tensões econômicas, como as oriundas das mudanças efetuadas pelos ingleses na taxa de terra, a principal fonte de renda pública, tiveram certamente sua importância, mas até onde este fato isolado poderia produzir uma tal revolta é bastante duvidoso. Os homens rebelaram-se contra aquilo que eles acreditavam ser uma destruição rápida e rude de sua forma de vida por uma sociedade estrangeira. O motim foi esmagado num banho de sangue, mas ensinou aos ingleses a ter cuidado. Por razões práticas, a política de anexações cessou, exceto nas fronteiras ocidental e oriental do subcontinente. As grandes áreas da Índia, ainda não ocupadas por administração direta, foram deixadas para a administração de príncipes locais marionetes, controlados pelos ingleses, embora oficialmente respeitados e considerados. Estes, por seu turno, transformaram-se nos pilares do regime que lhes garantia riqueza, poder local e status. Desenvolveu-se uma tendência acentuada para buscar apoio nos elementos mais conservadores deste país, os proprietários de terras e especialmente a poderosa minoria muçulmana, seguindo a antiga regra imperial divide e impera. Com o passar do tempo, esta mudança de política tornou-se mais do que o reconhecimento da resistência da Índia tradicional à dominação estrangeira. Tornou-se um contrapeso ao lento desenvolvimento da resistência da nova elite indiana classe média, produtos da sociedade colonial, em alguns casos seus servidores. Pois quais fossem as políticas aplicadas no Império Indiano, sua realidade econômica e política continuava a enfraquecer e ao quebrar as forças da tradição e reforçar as forças da inovação, intensificando o conflito entre estas últimas e os ingleses. Após o final do regime da Company, o crescimento de uma nova comunidade de ingleses expatriados, acompanhados de suas mulheres, que enfatizavam de forma crescente seus sentimentos segregacionistas e de superioridade racial, aumentou a fricção social com a nova camada de classe média. As tensões econômicas dos últimos 30 anos do século XIX, ver capítulo 16 mais adiante, multiplicaram argumentos anti-imperialistas. Pelo final da década de 1880, o Congresso Nacional Indiano, o principal veículo do nacionalismo indiano e partido dirigente da Índia independente, já existia. No século XX as massas indianas viriam seguir a direção ideológica do novo nacionalismo. 3. O levante indianos de 1857-58 não foi a única rebelião colonial de massa do passado contra o presente. Dentro do Império Francês, o Grande Levante Argelino de 1871, precipitado tanto pela retirada das tropas francesas durante a Guerra Franco-Prussiana como pela imigração em massa de alsacianos e lorrainianos para a Argélia depois de 1871, constitui-se num fenômeno análogo. Porém, a magnitude destas rebeliões era limitada, pois as principais vítimas da sociedade ocidental capitalista não eram colônias conquistadas, mas sociedades e estados enfraquecidos, embora nominalmente independentes. O destino de dois destes pode ser reunido em nosso período de estudo: Egito e China. Egito, um principado virtualmente independente embora formalmente ainda dentro do Império Muçulmano, estava predestinado a ser vítima de sua riqueza agrária e de sua situação estratégica. A primeira destas transformou numa economia de exportação agrária, suprindo um mundo capitalista com trigo e especialmente algodão, cujas vendas cresceram dramaticamente. Já no início da década de 1860, a exportação representava 70% da renda oferida pelo país, e durante o grande boom da década de 1860, quando os fornecimentos americanos foram interrompidos pela Guerra Civil, até os camponeses se beneficiaram, embora metade deles tivesse contraído doenças parasitárias devido ao aumento da irrigação. Esta vasta expansão levou o comércio egípcio decididamente para dentro do sistema internacional britânico, atraindo levas de homens de negócios e aventureiros prontos a conceder crédito ao Khedive Ismail.
Desta forma, o Khedive esperava transformar o Egito num poder moderno e imperial e reconstruir o Cairo, tendo como padrão as linhas imperiais de Paris de Napoleão III, que forneciam um modelo básico de paraíso para dirigentes deste tipo. O segundo fator, a situação estratégica, atraía os interesses das potências ocidentais e seus capitalistas, especialmente os ingleses, cuja posição como potência mundial passou a depender, de forma definitiva, da construção do Canal de Suez. A cultura mundial pode ficar modestamente agradecida ao Khedive por ter encomendado a Aida de Verdi, 1871, cuja premiere teve lugar na nova ópera do Khedive, para celebrar a abertura do canal, mas o custo de tudo isso para o povo egípcio viria a ser excessivo. O Egito estava, portanto, integrado na economia europeia como um fornecedor de produtos agrários. Os banqueiros, através dos pachas, extorquiam o povo egípcio, e quando Khedive e seus pachas não mais podiam pagar os juros dos empréstimos que haviam aceitado com tanto entusiasmo, em 1876 eles totalizavam quase metade da receita para aquele ano. Os estrangeiros impuseram controle 5. Os europeus teriam talvez ficado contentes apenas em explorar um Egito independente, mas o colapso do boom econômico, assim como da estrutura política e administrativa do governo do Khedive, minado pelas forças econômicas e tentações que os dirigentes egípcios não entendiam nem conseguiam manejar, tornava esta independência difícil. Os ingleses, cuja posição era mais forte e cujos interesses estavam envolvidos de forma muito mais crucial, emergiram como os novos dirigentes do país na década de 1880. Entretanto, a incomum abertura do Egito ao oeste tinha criado uma nova elite de senhores da terra, intelectuais, funcionários civis e militares que dirigiram o movimento nacional de 1879-82 diretamente contra o Khedive e os estrangeiros. No curso do século XIX, o velho grupo dirigente turco ou turco-circassiano tinha sido egipcianizado, ao mesmo tempo em que vários egípcios haviam galgado posições de riqueza e influência. O árabe substituiu o turco como língua oficial, reforçando a já poderosa posição do Egito como centro da vida intelectual islâmica. O notável pioneiro da ideologia islâmica moderna, o persa Jamal ad-Din al-Afghani, encontrou um público entusiástico entre os intelectuais egípcios durante sua influente estadia no país, 1871-79. O ponto importante em al-Afghani, assim como seus discípulos egípcios, era que não advogava uma simples reação islâmica negativa contra o Oeste. Sua própria ortodoxia religiosa tem sido realmente questionada. Ele tornou-se um franco-maçom em 1875, embora fosse realista o bastante para saber que as convicções religiosas do mundo islâmico não deviam ser sacudidas e eram, na realidade, uma força política de grande magnitude. Seu apelo era por uma revitalização do Islã que permitisse ao mundo muçulmano absorver a ciência moderna e copiar o Oeste. Demonstrar enfim que o Islã de fato absorvia a ciência moderna, parlamentos e exércitos nacionais. O movimento anti-imperialista no Egito olhava para frente e não para trás. Enquanto os pachas do Egito imitavam o tentador exemplo de Paris de Napoleão III, a maior das revoluções do século XIX ocorria no maior dos impérios não europeus, a chamada Rebelião Taiping da China, 1850-66. Ela tem sido ignorada por historiadores eurocentristas, embora Marx estivesse suficientemente bem informado sobre ela para escrever em 1853. Talvez o próximo levante do povo europeu dependa muito mais do que agora ocorre no Império Celestial do que qualquer outra causa política. Era a maior das rebeliões, não apenas porque a China, cuja metade do atual território era controlada pelos Taipings, continha talvez 400 milhões de habitantes, de longe o estado mais populoso do mundo, mas também por causa da escala extraordinária de ferocidade que ocorreu nas guerras civis no país. Provavelmente, 20 milhões de chineses morreram neste período. Estas convulsões eram, de várias formas, o produto direto do impacto ocidental na China. Provavelmente sozinha entre os grandes impérios tradicionais do mundo, a China possuía uma tradição revolucionária popular, ideológica e prática.
Ideologicamente seus intelectuais e seu povo tomavam a permanência e centralização de seu império como um dado. Existiria sempre, sob um único imperador, salvo por alguns períodos ocasionais de divisão. Seria sempre administrada por intelectuais burocratas que tivessem passado pelos grandes exames nacionais do serviço civil, introduzidos aproximadamente 2000 anos antes, e somente abandonados quando o império estava próximo do desaparecimento definitivo em 1910. Portanto, a história deste país era de uma sucessão de dinastias, cada qual passando, acreditava-se, por um ciclo de ascensão, crise e transcendência, ganhando e perdendo o mandato do céu que legitimava sua absoluta autoridade. Neste processo de mudança de uma dinastia para outra, a insurreição popular derivada do banditismo social, os levantes camponeses, as atividades das sociedades secretas populares e até a rebelião de grande magnitude eram conhecidas e esperadas para desempenhar seus respectivos papéis. No entanto, as próprias ocorrências destas agitações eram uma clara indicação de que o mandato do céu estava por acabar. A permanência da China, centro da civilização mundial, era conseguida através da repetição contínua do ciclo de mudanças de dinastia, que incluía este elemento revolucionário. A dinastia Manchu, imposta por conquistadores do norte em meados do século XVII, havia substituído a dinastia Ming, que havia, por seu turno, através de revolução popular, derrubado a dinastia Mongol no século XIV. Embora na primeira metade do século XIX o regime Manchu parecesse funcionar sem maiores problemas, com inteligência e eficiência, apesar de se dizer que havia uma grande quantidade de corrupção, já se percebiam sinais de crise e rebelião desde a década de 1790. Malgrado quaisquer outras razões que possam ser apontadas, o fato é que o extraordinário aumento da população do país no século precedente, cujas causas ainda não estão claramente elucidadas, havia começado a criar pressões econômicas agudas. O número de chineses parece haver subido de perto de 140 milhões em 1741 para cerca de 400 milhões em 1834. O novo elemento dramático na situação chinesa era a conquista ocidental, que havia derrotado o Império na Primeira Guerra do Ópio, 1839-42. O choque desta capitulação diante de uma modesta força naval inglesa foi enorme, pois tinha revelado a fragilidade do sistema imperial, e mesmo setores da opinião pública fora das poucas áreas imediatamente afetadas devem ter tomado consciência do fato. Consequentemente, houve um aumento marcante imediato nas atividades das várias forças de oposição, notavelmente as poderosas e profundamente enraizadas sociedades secretas, como a Tríade do Sul da China, dedicada à derrubada da dinastia estrangeira Manchu e à restauração da Ming. A administração imperial havia instituído forças de milícia contra os ingleses, desta forma ajudando a distribuir armas pela população civil. Só faltava uma fagulha para produzir a explosão. Esta fagulha apareceu sob a forma de um profeta obcecado, talvez psicopata, e líder messiânico Ung Xuan, 1813-64, um dos fracassados no exame para o serviço civil imperial, e logo em seguida um descontente político. Depois de seu fracasso no exame, ele evidentemente teve um colapso nervoso que se transformou em conversão religiosa. Por volta de 1847-48, fundou uma sociedade dos que veneram Deus na província de Guangxi e teve rapidamente como seguidores camponeses e mineiros, homens da grande população chinesa de nômades empobrecidos, membros de várias minorias nacionais e de velhas sociedades secretas. Havia porém uma novidade significativa na sua pregação. Ung tinha sido influenciado pela leitura de textos cristãos, tinha até convivido com um missionário americano em Cantão e, portanto, assimilado elementos ocidentais significativos, numa mistura de ideias anti-manchu, herético-religiosas e revolucionárias. A rebelião estourou em 1850 em Guangxi e espalhou-se tão rapidamente que um reino celestial de paz universal pôde ser proclamado no ano seguinte, com Ung como o supremo rei celestial. Era indubitavelmente um regime de revolução social, cujo maior apoio baseava-se nas massas populares, e dominado por ideias igualitárias taoístas, budistas e cristãs.
teocraticamente organizada na base de uma pirâmide de unidades familiares, aboliu a propriedade privada, a terra sendo distribuída apenas para uso, não para propriedade, estabeleceu a igualdade entre os sexos, proibiu o tabaco, ópio e álcool, introduziu um novo calendário, incluindo a semana de 7 dias, e várias outras reformas culturais, não esquecendo de abaixar as taxas. Pelo final de 1853, os taipingos eram pelo menos 1 milhão de ativos militantes que controlavam a maior parte do sul e do leste chinês, tendo capturado Nanking embora sem conseguir, mais pela falta de cavalaria, adentrar-se ao norte. A China estava dividida, e mesmo aquelas partes que não se encontravam sob o regime de Taiping estavam sendo convulsionadas por graves insurreições tais como as do Niren, uma revolta dos camponeses rebeldes do norte, não suprimida até 1868, além da rebelião da minoria nacional Miao em Queichovo, e de outras minorias no sudoeste e noroeste. 146 A Revolução Taiping não se manteve, e realmente não se esperava que se mantivesse. Suas inovações radicais alienavam moderados, tradicionalistas e aqueles que tinham propriedades a perder, e esses não eram apenas os ricos. O fracasso de seus líderes em guiar-se pelas suas próprias regras puritanas enfraqueceram seu apelo popular, e profundas divisões desenvolveram-se rapidamente na liderança. Após 1856 encontrava-se na defensiva, e em 1864 a capital Taiping de Nanking era recapturada. O governo imperial recuperou-se, mas o preço que pagou por tal recuperação era pesado e viria a provar-se fatal. Isso também ilustrava as complexidades do impacto do Ocidente. Paradoxalmente, os dirigentes da China eram menos propensos a adotar inovações ocidentais que os rebeldes plebeus, habituados de longa data a viver num mundo ideológico onde as ideias não oficiais vinham de fontes estrangeiras, como o budismo. Para os intelectuais burocratas confucianos que governavam o império, o que não fosse chinês era bárbaro. Havia mesmo resistência à tecnologia, que obviamente fazia os bárbaros invencíveis. Mesmo em 1867, o grande secretário Wu Zhen alertou tronos de que o estabelecimento de um colégio para ensinar astronomia e matemática iria fazer do povo prosélito do estrangeirismo e resultaria no colapso da retidão e na difusão da iniquidade, e a resistência à construção de estradas de ferro e coisas semelhantes permaneceu considerável. Por razões óbvias, partido modernizante desenvolveu-se, mas pode-se adivinhar que eles prefeririam manter a China inalterada, meramente acrescentando a capacidade de produzir armamentos ocidentais. Suas tentativas para desenvolver tal produção na década de 1860 não foram por esta razão muito bem sucedidas. A enfraquecida administração imperial via-se diante da escolha entre diferentes graus de concessão ao oeste. Frente a uma revolução social de magnitude, sentia relutância em mobilizar a enorme força da xenofobia popular chinesa contra os invasores. Realmente, a derrubada do governo de Taiping parecia ao império de longe o problema mais urgente, e para este objetivo a ajuda dos estrangeiros era, se não essencial, pelo menos desejável. Sua boa vontade, então, indispensável. Portanto, a China imperial viu-se rapidamente na completa dependência de estrangeiros. Um triunvirato anglo-franco-americano já controlava a alfândega de Xangai desde 1854, mas depois da Segunda Guerra do Ópio, 1856-58, e do saque de Pequim, 1860, que terminou numa completa capitulação, o inglês foi indicado para assistir à administração de toda a receita da alfândega chinesa. Neste período, não apenas a Inglaterra, mas também a França, Rússia e os Estados Unidos receberam concessões. Vários portos foram abertos, mercadores estrangeiros receberam liberdade de movimento e imunidades diante da lei chinesa, havia liberdade de ação para os missionários estrangeiros, mercado livre, incluindo navegação livre nas águas fluviais, pesadas indenizações de guerra etc. Na prática, Robert Hart, que foi inspetor-geral da alfândega chinesa de 1863 até 1909, era o chefe da economia chinesa, e embora ele
ele chegasse a inspirar confiança aos governos chineses e a identificar-se com o país. Na realidade, o arranjo implicava na inteira subordinação do governo imperial aos interesses dos ocidentais. De fato, quando chegou o ponto crítico, os ocidentais preferiram arrastar os manchus até sua derrubada, que teria produzido ou um regime militante nacionalista revolucionário ou, o que é mais provável, anarquia e um vazio político que o Oeste estava relutante em preencher. A simpatia inicial da parte de alguns estrangeiros pelos elementos aparentemente cristãos dos Taiping rapidamente evaporou-se. Por outro lado, o Império Chinês recuperou-se da crise de Taiping através de uma combinação de concessões ao Oeste, o retorno ao conservadorismo e uma erosão fatal de seu poder central. Os verdadeiros vitoriosos na China eram os velhos intelectuais burocratas. Diante do perigo mortal, a dinastia Manchu e a aristocracia aproximaram-se da elite chinesa, concedendo-lhe muito de seu antigo poder. Os melhores dos intelectuais administradores, homens como Li Yongshang, 1823-1901, salvaram o império quando Pequim estava sem poder, instituindo exércitos provinciais baseados em recursos provinciais. Agindo desta forma, eles anteciparam o próximo colapso da China numa coleção de regiões sob senhores da guerra independentes. O grande antigo império da China iria, a partir de então, viver à custa dos outros. De uma forma ou de outra, portanto, as sociedades e estados vítimas do mundo capitalista, com a exceção do Japão, a ser considerado separadamente, ver capítulo 8 mais adiante, fracassaram em chegar a um bom entendimento com este último. Seus dirigentes e elites cedo se convenceram que uma simples recusa em aceitar o estilo dos ocidentais era impraticável e, se praticável, teria meramente perpetuado sua fraqueza. Os que viviam nas colônias conquistadas, dominadas ou administradas pelo Oeste, não tinham muita escolha. Seus destinos eram determinados por seus conquistadores. Os outros estavam divididos entre seguir uma política de resistência ou colaborar com concessões, entre uma sincera ocidentalização ou alguma forma de reforma que lhes permitisse adquirir a ciência e a tecnologia do Oeste sem perder, concomitantemente, suas próprias culturas e instituições. No todo, as antigas colônias dos Estados europeus nas Américas optaram por uma incondicional imitação do Oeste. A cadeia das antigas monarquias que iam do Marrocos no Atlântico à China no Pacífico, eram partidários de alguma versão de reforma quando não podiam isolar-se completamente da expansão ocidental. Os casos da China e do Egito são, nas suas particularidades, típicos desta escolha. Ambos eram estados independentes com base em antigas civilizações e uma cultura não europeia, minados pela penetração do comércio e finanças ocidentais, aceitas com boa ou má vontade, e sem poder para resistir às forças militares e navais do Oeste, mesmo que modestamente mobilizadas. As potências capitalistas neste estágio não estavam interessadas particularmente em ocupação e administração, na medida em que seus cidadãos tivessem total liberdade em fazer o que bem entendessem, incluindo privilégios extraterritoriais. Tais cidadãos vieram encontrar-se, de forma crescente, envolvidos nas questões internas de tais países apenas quando os governos locais começaram a se desintegrar diante do impacto ocidental, assim como também devido à rivalidade entre os poderes ocidentais. Os dirigentes da China e do Egito rejeitaram uma política de resistência nacional preferindo, onde tivessem a opção, uma dependência em relação ao Oeste que lhes mantivesse o poder político próprio. Neste período, relativamente poucos entre os que, nestes países, queriam a resistência através da regeneração nacional, favoreciam a ocidentalização. Em lugar disso, eles optavam por uma forma de reforma ideológica que lhes permitisse encarnar o que quer que fosse que tivesse feito o Oeste tão formidável dentro de seus próprios sistemas culturais. 4. Tais políticas fracassaram. O Egito ver-se-ia cedo sob controle direto de seus conquistadores, e a China tornou-se ainda mais sem saída na via da desintegração. Já que os regimes existentes e seus dirigentes tinham optado pela dependência ocidental, era improvável que os reformadores nacionais pudessem ser bem-sucedidos, já que a revolução era a pré-condição para o sucesso.
De fato, os maiores entre os velhos impérios independentes não ocidentais viriam a ser derrubados ou transformados por revoluções no começo do século XX, Turquia, Irã e China. Mas ainda não era tempo para isso. Portanto, o que é hoje chamado Terceiro Mundo ou os países subdesenvolvidos estavam à mercê do Oeste, vítimas perdidas. Mas esta subordinação não traria nenhuma compensação para estes países. Como já vimos, havia os que, nos países atrasados, acreditavam que isto ocorresse. A ocidentalização era a única solução, e isso não implicava apenas aprender e copiar os estrangeiros, mas aceitar sua aliança contra as forças locais do tradicionalismo, isto é, sua dominação. Aí o preço tinha que ser pago. E um engano ver estes passionais modernizadores à luz dos posteriores movimentos nacionalistas, considerando-os como simples traidores ou agentes do imperialismo estrangeiro. Eles podiam apenas sustentar o ponto de vista de que os estrangeiros, longe da invencibilidade, iriam ajudá-los a criar uma sociedade capaz de resistir ao Oeste. A elite mexicana da década de 1860 era pró-estrangeira porque havia perdido as esperanças no país 8. Tais argumentos eram também usados por revolucionários ocidentais. Marx viu de forma positiva a vitória americana sobre o México na Guerra de 1847, porque ela trazia progresso histórico e criava as condições para o desenvolvimento do capitalismo, quer dizer, para as condições de derrubada do próprio capitalismo. Sua posição no que toca à missão britânica na Índia, expressa em 1853, é conhecida. Considerava-a com uma dupla missão: o aniquilamento da antiga sociedade asiática e o estabelecimento das fundações materiais da sociedade ocidental na Índia. Realmente, ele acreditava que... Início da citação. Os indianos não terão os frutos dos novos elementos da sociedade espalhados entre eles pela burguesia inglesa, até que na Grã-Bretanha as atuais classes dominantes tenham sido suplantadas pelo proletariado industrial ou até que os índios tenham se fortalecido suficientemente para livrar-se dos ingleses de vez. Fim da citação. No entanto, apesar do sangue e sujeira, miséria e degradação para o que a burguesia arrastava os povos do mundo, ele via estas conquistas como positivas e progressistas. Portanto, sejam quais forem as últimas perspectivas, e os historiadores modernos são bem menos otimistas que Marx em 1850, no presente imediato os resultados mais evidentes da conquista ocidental foram a perda de um velho mundo sem o ganho de um novo que acrescentou uma forma peculiar de melancolia à miséria presente dos índios 9, assim como para outros povos vítimas do Oeste. Os ganhos eram difíceis de se discernir neste período, e as perdas demasiado evidentes. Do lado positivo havia os barcos a vapor, estradas de ferro e telégrafos, além de pequenos focos de intelectuais educados no Ocidente. Havia comunicação, material e cultural. Havia também crescimento na produção para exploração em algumas áreas, embora não ainda em grandes proporções. Havia uma substituição de ordem por desordem pública, segurança por insegurança em algumas áreas que ficaram sob controle colonial direto. Mas apenas o otimismo congênito iria argumentar que esses benefícios contrabalançavam o lado negativo neste período. O contraste mais óbvio entre os mundos desenvolvidos e subdesenvolvidos era, e ainda é, aquele entre pobreza e riqueza. No primeiro, pessoas ainda morriam de fome, mas, segundo o que o século XIX considerava em números pequenos, digamos, uma média de 500 por ano na Inglaterra. Na Índia, eles morriam aos milhões, 1 em 10 na população de Orissa durante a grande epidemia de fome de 1865-66, algo entre 1/4 parte e 1/3 parte da população de Rajputana em 1868-70, 13,5 milhões, ou 15% da população, em Madras, 1 milhão, ou 20% da população, em Mysore durante a grande fome de 1876-88, a pior de todas na história da Índia do século XIX.
Na China, não é fácil separar a catástrofe da fome de numerosas outras catástrofes do período, mas a de 1849 parece ter custado 14 milhões de vidas, enquanto outras 20 milhões devem ter morrido entre 1854 e 1864. Partes de Java foram varridas por uma terrível fome em 1848-50. O final da década de 1860 e princípios da de 1870 viram uma epidemia de fome no cinturão dos países que ia da Índia à Espanha. A população muçulmana da Argélia caiu em 20% entre 1861 e 1872. A Pérsia, cuja população total era estimada entre 6 e 7 milhões em meados da década de 1870, parece ter perdido entre 1,5 e 2 milhões na grande epidemia de fome de 1871-1314. É difícil dizer se a situação era pior na primeira metade do século, e talvez o fosse na Índia e na China, ou meramente a mesma. Em qualquer caso, o contraste com os países desenvolvidos no mesmo período era dramático, mesmo se considerarmos que, como parece ser verdade para o mundo islâmico, a era dos movimentos demográficos tradicionais e catastróficos já dava lugar lentamente a um novo modelo populacional na segunda metade do século. Em resumo, o principal dos povos do terceiro mundo não parecia se beneficiar de forma significativa do progresso extraordinário e sem precedentes do Oeste. Se eles percebiam este fato como sendo algo mais do que uma mera quebra de seus antigos modos de vida, era mais comum um exemplo possível do que uma realidade. O progresso não pertencia ao mundo que conheciam, e muitos duvidavam se isso era desejável. Mas aqueles que resistiram em nome da tradição foram derrotados. O dia daqueles que resistiriam com as armas do progresso ainda não havia chegado.